Parece que os ministros do STF estão em pé de guerra após a decisão do ministro Fachin de anular os processos de Lula e a sua tentativa de preservar o ex-juiz Sérgio Moro. De um lado tem o Toffoli, o Lewandowski, a Rosa Weber e o Gilmar Mendes. Do outro, o Edson Fachin, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia não sabe para que lado vai. Apesar de ter votado favoravelmente a Moro, andou dizendo que poderá mudar seu voto. O novato Cássio Nunes Marques quer ganhar tempo, já fez o seu primeiro pedido de vistas. O presidente da corte, o ministro Luiz Fux, assiste à briga de camarotes. Diz que o problema criado por Fachin tem que ser resolvido entre ele e o ministro Gilmar Mendes. Nessa história, Bolsonaro acaba tendo uma vantagem. E você vai conhecer que vantagem é essa. Essa briga entre os ministros do Supremo Tribunal Federal parece muito com briga de facções rivais. Cada lado quer exterminar o outro. E, nesse caso, a polícia acaba assistindo tudo de camarote. Deixa eles se matarem, vai se meter para quê? A mesma coisa está acontecendo agora. O presidente Bolsonaro não precisa dizer uma palavra e nem tomar iniciativa alguma. Deixa os ministros se bufetearem. Não foi o presidente que anulou os processos do Lula e nem quer livrar ou condenar o seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então ele vai se meter nesse rolo para quê? Faz igual a polícia quando atua na guerra entre as facções. Deixa eles se matarem. Uma coisa é certa. Deve ter muita informação escondida nessas mensagens roubadas. E alguns ministros não querem que elas venham à tona. Veja que estranho. Fachin é um petista declarado e um esquerdista convicto. Petistas declarados ou não odeiam o ex-juiz Sérgio Moro. Por que Fachin tomaria uma atitude para preservar o ex-juiz sendo ele um petista? Por que ele tentou impedir o julgamento sobre a suspeição do Moro? A gente sabe que as mensagens desse processo aí foram obtidas de forma ilegal. Mas elas estão sendo consideradas. Alguns procuradores da Lava Jato, pelo que foi apurado, estavam investigando aí ilegalmente os ministros de tribunais superiores. E provavelmente nessas conversas roubadas pode ter aparecido muita informação interessante sobre ministros do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, que muita gente quer esconder. Tem gente que acredita que o jornalista Oswaldo Eustáquio teve acesso a essas mensagens e por isso foi preso antes de divulgá-las. Parece que o mesmo aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Mas que isso está esquisito, tá, né? Gilmar Mendes, que odeia Sérgio Moro e igualmente a Lava Jato, faz tudo para tornar o ex-juiz suspeito. Agora, se isso acontecer, as consequências vão ser as mais nefastas para o Brasil. Outro dia na CNN, eu vi uma entrevista do William Vac com o advogado Cacai, aquele que tem tanta intimidade com os ministros do Supremo que já foi para lá até de bermuda. Cacai disse que no caso de Lula, a transferência do caso para o Distrito Federal faz com que o processo comece do zero novamente. Mas quando ele foi indagado sobre o que poderá acontecer com os outros que foram condenados por Sérgio Moro, ele foi enfático. Olha, os processos têm que ser anulados e encerrados. Agora, para pensar nas consequências dessas anulações. Se aqueles que foram condenados tiverem seus processos anulados, eles vão receber de volta o dinheiro roubado que devolveram aos cofres públicos e à Petrobras? Aí vai ser o fim da picada, né? O cara confessa que roubou, devolve o dinheiro, e como o juiz que julgou o caso foi considerado suspeito, aí ele vai querer o dinheiro de volta. Resultado, o governo e Petrobras vão ter que devolver o dinheiro que foi tirado dos seus cofres para os ladrões que confessaram que roubaram.
e que, por isso, devolveram a grana. Olha, fora as ações que vão se multiplicar na justiça de quem foi preso por um juiz suspeito que não poderia ter feito o que fez. O Eduardo Cunha, ontem, já andou dizendo que já vai pedir a suspeição do Moro. Olha aí. É bem provável que, no mínimo, esse pessoal peça danos morais e ainda obtenha vitória no STF. Olha o que pode vir por aí, né? Moro pode ter errado em algumas coisas que conduziu ou mandou que conduzisse. Até a sua saída do governo mostrou uma pessoa bem diferente daquela que todo brasileiro imaginava que ele fosse. Mas as decisões que ele tomou com relação a Lula e aos empresários envolvidos na roubalheira foi referendado em duas instâncias superiores, o TRF4 e o STJ. O final dessa história é imprevisível e com consequências desastrosas para o país. As manifestações começaram a acontecer, até em frente à casa do Fachin. Mas ontem teve barraco no STF, transmitido pela TV Justiça, né, que nos dá aí uma ideia de como é que está o clima naquela corte. Tem ministro chamando Alexandre de Moraes de xerife e o presidente Fux de autoritário. Olha, e não interessa se aparentemente estão do mesmo lado nas questões relacionadas ao juiz Sérgio Moro. O pau quebra entre os ministros, uma vergonha. Se assim for, amanhã eu trago uma lista de processos em que eu queira me manifestar e peço para Vossa Excelência apregoar, mesmo o relator não trazendo o processo. Isso é um desrespeito ao relator. Senhor presidente. Não. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu vou dar a palavra pela ordem. Eu vou dar, Cristóforo. Desrespeitar o relator. Tá bem. Ainda mais se o relator é um xerife. Pois não. Eu pedi venha a Vossa Excelência exatamente porque, na qualidade de presidente dos trabalhos que ora se realizam... Excelência tudo pode, eu já disse que Vossa Excelência é autoritário. Vossa Excelência tudo pode. Vossa Excelência realmente não submete ao colegiado proposta de um colega. Muito bem, paciência, os tempos são estranhos e Vossa Excelência colabora para eles serem mais estranhos ainda. Eu não aceito a pecha de Vossa Excelência, mas, enfim, vou decidir que, como o relator não apregoou o processo, nós não temos o que decidir. E está anotado aqui já, determinado, que está adiado, feito, e o relator apreciará as medidas de constrição que ele se referiu agora. Essa guerra, Bolsonaro está assistindo de camarotes e está ganhando ponto. Como disse o seu desafeto, o deputado Kim Kataguiri, quando perguntado sobre a decisão do ministro Fachin por um repórter, ele disse o seguinte: acabaram de eleger Bolsonaro em 2022. Mas até lá, muita água vai rolar. Com a volta dos direitos políticos do Lula, o Ciro Gomes e o João Dória já estão arrancando as calças pela cabeça. Embora o caso de Dória seja mais complicado em função aí das calças apertadas que ele costuma usar. Esse é o nosso Brasil, onde os que sempre se locupletaram torcem para que no final da história o bandido prenda o xerife.